Oi pessoal, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson, e eu também vou dar umas palavrinhas sobre o filme, esse aqui da capa. Vem comigo. Pessoal, existem umas histórias que sem dúvida nenhuma fazem parte de nossa formação e vai além de nossa formação como leitores. São histórias que nós nem sabemos o quão importantes elas são na vida de cada um da gente. Eu estou falando de um livro, de um filme, até de um desenho animado, de uma história que você conversava, que você inventava na sua cabeça ou conversava com seus amigos. Sabe essas coisas que fazem parte da vida da gente, que crescem com a gente e a gente nem sabe que isso tem lá alguma importância? E depois, quando você já está mais amadurecido, você fica pensando, poxa, muito do que eu penso hoje tem a ver, muito do que eu sinto hoje tem a ver com aquele desenho, com aquele personagem da novela, com aquele filme. Quando a gente lê as opiniões das pessoas sobre esse filme, sobre esse livro na internet, a gente percebe quão profundamente essas pessoas foram tocadas por Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson, de uma maneira que nem mesmo essas pessoas sabiam o quão intenso esse livro foi na vida delas. Uma coisa muito bonita de se ver, independentemente da qualidade da escrita, independentemente da história em si, é muito bonito de ver a relação que as pessoas têm no mundo afora, não só brasileiros, no mundo afora. A relação que essas pessoas têm com esse livro aqui e também com o filme que nós vamos conversar é uma coisa muito bonita de se ver, muito bonita mesmo. Porque, felizmente, esse é um livro que só traz coisa boa. Ainda bem, né? Porque se fosse um livro que trouxesse coisa ruim, a gente ia estar bem mal. Mas esse é um livro que traz sentimentos bons, lembranças boas, memórias gostosas, quentinho no coração. Eu vou começar conversando com vocês, então, sobre o autor, o Richard Matheson. Olha a pronúncia, eu deixei lá na minha outra rede social a pronúncia. É Matheson. Essa é uma sílaba pronunciável. Não é Matheson, não é muda. Matheson. Richard Matheson foi um autor americano ou estadunidense, como queiram, nascido em 1926 e falecido em 2013. Deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. Exatamente, 1926 e faleceu em 2013, portanto com 87 anos de idade. Ele teve uma longa carreira iniciada em 1950. Richard Matheson, que eu vou deixar uma foto dele aqui, ele escreveu romances, escreveu contos, mas ele foi principalmente conhecido por ser roteirista de cinema e de televisão, principalmente televisão. Ele foi muito profícuo, teve uma carreira bastante sólida e muito profícuo mesmo. Ele colaborou principalmente, gente, com aquela série Além da Imaginação, a Antigona mesmo. Além da Imaginação tem vários contos adaptados do Matheson e teve também textos escritos diretamente para os episódios, né? Diretamente roteiros inéditos diretamente para a televisão. Olha só. Uma história muito famosa dele, que já foi direto para o Além da Imaginação, é o Button Button, que inclusive dá nome a uma coletânea de contos dele. O Button Button virou o episódio The Box e virou filme mais para frente, até mais ou menos recente, um filme chamado The Box. É aquela história que existe um casal que está passando por problemas financeiros e eles recebem uma caixa com um botão. Só tem isso. É uma caixa, como se fosse uma caixa assim de madeira, e em cima tem um botão. E eles ficam sabendo que se eles apertarem aquele botão, eles vão receber a quantidade de dinheiro que eles necessitam para tirá-los do problema financeiro que eles estão vivendo, um problema seríssimo. Porém, ao apertar aquele botão, uma pessoa que eles não conhecem irá falecer em algum lugar do mundo, uma pessoa que eles não conhecem. Então tem todo aquele dilema moral, se eles apertam um botão ou não, e eu não vou contar mais. É um episódio bem curtinho. Eu recomendo que vocês procurem. Eu sinceramente não procurei, mas se vocês tiverem interesse, procurem
pela internet para assistirem um episódio do Além da Imaginação. O filme, gente, não deu certo. Eu até tentei assistir o filme, mas a história é uma história simples. É isso, a história é isso. Eles vão apertar o botão ou não vão apertar o botão? Mas aí eles estenderam demais o filme, perde totalmente sentido. Então, não recomendo o filme, recomendo então o The Box, ou A Caixa, e o original é Button Button. Quem souber ler inglês, procure também o Button Button para ler, aí depois me fala o que vocês acharam. Mas esse é um exemplo das histórias do Richard Matheson que foi para o Além da Imaginação. Tem uma outra história que eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum. Se vocês lembrarem, deixa aqui para mim. Que é o do monstrinho na asa do avião. História muito boa, um dos melhores episódios. Eu acho que é um dos episódios mais icônicos do Além da Imaginação. É um sujeito que ele tem muito medo, acho que é flight, medo de voar, fear of flight, não sei. Ele tem muito medo de andar de avião, mas ele precisa fazer essa viagem. Ele entra no avião, as pessoas dormem tranquilamente no avião. E quando ele olha para o lado, ele vê um monstrinho na asa do avião que está decidido a derrubar o avião. E aí ele entra em polvorosa, né? Ele acaba acordando todo mundo, deixa todo mundo irritado, todo mundo nervoso dentro desse avião. É um dos melhores episódios do Além da Imaginação. Mas ele não escreveu só para o Além da Imaginação, ele escrevia romances também. E eu vou deixar vocês de boca aberta quando vocês ouvirem os romances que ele escreveu. I Am Legend, que depois virou o filme Eu Sou a Lenda. Esse filme, gente, esse livro já teve mais de 4 versões que eu consegui localizar. Existe Eu Sou a Lenda mais antigo, existe o filme chamado Omega Man, também é bem antigo, esse eu nunca assisti. Então, pelo menos 4 adaptações para o cinema foram feitas do livro I Am Legend, ou Eu Sou a Lenda, que o mais recente que a gente lembra é o do Will Smith. Sensacional, né? Olha, The Shrinking Man, que virou o Incrível Homem que Encolheu. Gente, isso é tão antigo. Eu assisti, eu era muito criança, assisti uma versão em preto e branco desse O Incrível Homem que Encolheu. É um filme de ficção científica muito bom, agora antigão mesmo. Se vocês gostam de filme preto e branco, com poucos recursos, é um homem que literalmente encolhe. É muito, muito interessante. Ele fica perdido dentro de casa, porque ele vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. Ele cai, eu não me lembro se ele cai na xícara de chá. Eu acho que é na xícara de chá. E aí eles filmaram no mar, para dar aquela impressão que a xícara de chá, para ele, para o tamanho dele, era como se fosse o tamanho do mar. Bem legal. Tem um filme chamado Ecos do Passado, A Stir of Echoes, que é com Kevin Bacon. É dele também. O famosérrimo, principalmente no nosso nicho do terror, que é o Hell House, A Casa Infernal, é do Sr. Richard Matheson. Ou seja, dá para ver até aqui que essa é uma lista bem extensa e ele se especializou na ficção científica, puxando para o terror, para o fantástico, né, para o horror e principalmente ficção científica. Então a pegada dele da ficção científica era bem forte, mas, por exemplo, o Hell House não tem nada de ficção científica e é terrorzão. Em Eu Sou a Lenda a gente ainda consegue ver, né, um pouquinho de ficção, mas o Hell House é terrorzão. Já no livro que a gente vai comentar hoje, que é o Em Algum Lugar do Passado, ele conseguiu unir a ficção científica ao romance. É possível? É possível e ele está aqui para provar isso, gente. Como foi a história da concepção deste livro, gente? É uma história bem legal. O Richard Matheson já era casado, já tinha família dele, já era razoavelmente conhecido, né? O Big Time Return é um dos livros mais recentes dele, né? É de 1975 o livro. A história se passa em 71, mas o livro é de 1975. Richard Matheson estava viajando com sua família. Eles chegaram no local, que não é um hotel, não é como aqui na história, não. Eles chegam no local e ele se depara com uma foto, gente. Esta foto aqui. Esta moça foi uma atriz americana muito famosa, uma atriz de teatro, chamada Maud Adams. E o Richard Matheson ficou embasbacado pelo que ele viu. Minha gente, deixa eu expandir essa foto para vocês. Maud Adams era ou não era
de Embasbacar. Gente, que moça linda! Que moça linda! Quando eu percebi, estava eu, assim como Richard Matheson, parada, olhando para a beleza dessa moça. Maud Adams. E que nome chique! Eu achei muito chique. Acho muito bonito o nome Maud Adams. Vou deixar Maud aqui um pouquinho para vocês ficarem apreciando a beleza dessa moça. Ele ficou enlouquecido pela beleza de Maud Adams, ficou sabendo que ela era, então, uma atriz de teatro já falecida. Ela faleceu nos anos 10, se eu não me engano, vou deixar certinho aqui o ano que ela faleceu, mas ela foi muito famosa no final do século XIX e no início do século XX. Maud Adams teve uma grande carreira no teatro. Ela fez, simplesmente, gente, Peter Pan. Sabe essa ideia que a gente tem do Peter Pan, como queiram? Esse menino, assim, engraçadinho, faceiro, com aquela roupinha verde, ou aquele chapeuzinho, e pula pra lá e pula pra cá. Aquele jeitinho do Peter Pan. Aquilo ali foi criação da Maud. Existia o personagem escrito pelo J.M. Barrie, né, o J.M. Barrie. Existia esse personagem, e aí o J.M. Barrie adaptou o romance dele para o teatro, e quem atuou foi a Maud Adams. E isso criou esse referencial que a gente tem até hoje sobre o Peter Pan. Qualquer peça, qualquer filme, qualquer montagem do Peter Pan vai ter esse jeitinho que foi a Maud Adams que criou. Isso só para dar uma ideia a vocês. E aí o Richard Matheson ficou absolutamente enlouquecido e ele teve essa ideia. Nossa, e se eu pudesse viajar ao passado e conhecer essa moça? Cara, podia escrever uma história assim, que o sujeito fica tão enlouquecido como eu por essa moça, e ele consegue viajar no passado, e ele se encontra com ela. E foi exatamente o que o Richard Matheson fez. Ele se trancou no quarto, e só saiu desse quarto depois que ele concebeu toda a ideia deste livro aqui, em algum lugar do passado. Aí o que ele fez? Ele pesquisou tudo sobre a vida da Maud Adams, descobriu então que ela tinha sido essa atriz do Peter Pan, descobriu outras peças onde ela atuou, descobriu vários aspectos assim íntimos, mais ou menos íntimos da vida dela, ficou sabendo inclusive que houve um átimo na carreira dela, houve um tempo que ela deu uma parada, e depois desse tempo a carreira dela deslanchou enormemente. Então o que o Richard Matheson fez, gente? E aí vocês vão me dizer aqui embaixo se vocês acham que isso foi uma sacada criativa ou se isso foi um copiou-colou. Richard Matheson pegou toda a carreira da Maud, transportou para esse livro aqui, só trocou o nome. Existe uma entrevista dele, que eu vou deixar aqui embaixo, foi uma entrevista bem curtinha para um podcast que ele deu já no final da vida, é uma entrevista de 2011, é um podcast de 8 minutos mais ou menos. Que ele fala que a personagem ia ter o mesmo nome, seria Maud Adams. Mas, acertadamente, como ele criou eventos na vida da personagem que não eram iguais aos da Maud, ele preferiu trocar então, né, tirou o nome Maud Adams e colocou o nome Elise McKenna. Gente, tudo o que acontece com a Elise McKenna é ipsis literis o que aconteceu com a Maud, em termos de carreira. Então, todas as peças da Elise McKenna são as peças da Maud. O tempo, esse átimo que eu falei, que ela ficou um pouquinho afastada, acontece com a Elise McKenna. Então, ele realmente copiou e colou essa carreira da Maud Adams, transportando para a Elise McKenna. E aí, ele colocou na vida dela o personagem masculino, que no cinema foi interpretado pelo maravilhoso Christopher Reeve. Mas nas entrevistas que a gente lê sobre o Richard Matheson, a gente fica sabendo que o personagem é ele, é o próprio autor. Ele se imaginou voltando ao passado e encontrando a Maud Adams. Tanto que o personagem do Christopher Reeve, o personagem do livro, tem o mesmo nome, é Richard. Claro que não é Richard Matheson, é Richard Collier, mas mesmo assim é Richard. Então, Richard Matheson se colocou na vida da Maud Adams, trocou o sobrenome dele e colocou o sobrenome, e trocou o nome dela, né, que é a Elise McKenna. Tem uma coisa bem legal que ele se descreve aqui no livro, né, e já o personagem, né, o personagem é Richard Collier. Ele se descreve como um cara bonitão,
e ele se acha parecido com Paul Newman nos anos 60. Ele não quer nada, né, gente? Olha o Paul Newman nos anos 60. Que tal? E aí eu fiquei assim, será que o Richard Matheson era parecido com Paul Newman quando era jovem? Não sei se ele era realmente parecido, se alguém disse pra ele que ele era parecido, mas ele tem essa foto aqui. Que eu acho que ele queria ser, sabe? Não tem aquele filme Quero Ser John Malkovich? Aí tem também essa ideia, quero ser Paul Newman. Então, na minha cabeça, toda a história que se passa com a Maud Adams, com essa moça e com esse rapaz aqui. Que casal belíssimo, né, gente? Claro que o casal Christopher Reeve e... como é o nome dela? Ah, esqueci, vou deixar aqui embaixo. É um casal belíssimo também, mas eu acho que a Maud ainda é mais bonita do que a Elise McKenna do filme. Gente, esqueci o nome dela, a mulher do Henrique VIII, esqueci o nome. Acontece. Então a história é assim, ela vai se desenvolvendo a partir desse pensamento, a partir dessa ideia inicial que o Richard Matheson teve no caso de ele viajar para o passado para se encontrar com a Maud Adams. Então a foto da Maud Adams que deu origem à história, exatamente como acontece no livro, né? No livro a gente tem o personagem Richard Collier, que vai parar num hotel. Quando ele chega lá nesse hotel, ele se depara com a foto da Elise McKenna. Sobre o título desta história. Estou falando história porque começa com o livro e vai parar no filme, né? Então é o seguinte, quando o Richard Matheson concebeu a história, ele quis colocar um título relacionado com uma fala da Elise. Então, a Elise na história, ela fala alguma coisa como o amor quando manso, uma coisa assim. Vou deixar aqui também para vocês o versinho. Então, na cabeça dele, enquanto ele estava escrevendo, esse era o título do livro. Quando ele chegou para o publisher dele, né, o editor falou, olha, eu acho que vai ficar mais legal se você colocar um trechinho de Shakespeare, que inclusive no livro ele abre, é uma epígrafe aqui do livro. Ele coloca aqui a dedicatória para a mãe dele e depois ele coloca aqui esse trechinho de Shakespeare de Ricardo II. Olha. Aí tem um trecho de Ricardo II. Ó, chama de volta o passado. Ordena que o tempo retorne. Então, ordena que o tempo retorne, em inglês seria bid time return. Mais ou menos, tá? Não vou entrar aqui no mérito da tradução. Mas bid é aquilo que a gente faz quando a gente dá um lance no leilão. Então, quando você está dando um lance, você está apostando, mas é diferente de uma aposta de loteria, né? Tem toda uma implicação por trás aí. Mas, então, o original é Bid Time Return e o livro foi lançado como Bid Time Return. Mais ou menos, então, ordene, ou dê esse lance, ou aposte para que o tempo volte. E foi lançado assim, teve lá, né, o sucesso natural. Só que ele foi logo adaptado para o cinema. Então, a gente tem o filme, né, este filme maravilhoso, foi adaptado para o cinema. Quando o filme foi adaptado para o cinema, ele teve o nome trocado, aí ficou Somewhere in Time, né, em algum lugar do tempo, que eu acho que é um título mais apropriado do que em algum lugar do passado, mas tudo bem, né? Então, em algum lugar do tempo foi o nome do filme, e a partir do filme, o próprio livro mudou de nome. Então, o livro passou a ser também Somewhere in Time, ou em algum lugar do passado. Então, em inglês é possível a gente encontrar em sebos, porque esse livro não é mais lançado nem original nos Estados Unidos, nem aqui, muito menos aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, em sebos, as pessoas conseguem encontrar por Bid Time Return e Somewhere in Time, e ficou esse nome, né, em homenagem ao filme. Sobre o filme, sobre o lançamento do filme, não vou entrar na história ainda, calma lá que esse vídeo vai ficar longo. Sobre o lançamento do filme, gente, foi numa época que estava havendo greve de atores nos Estados Unidos. Então era um momento assim muito difícil, muito conturbado lá em Hollywood, de modo que o filme não teve um lançamento à altura, ou realmente não houve um grande empenho para o lançamento desse filme, e ele foi considerado um fracasso
nos cinemas. Foi um fracasso. Esse filme começou a se tornar cult, e hoje ele é considerado um filme cult, e é cultuado sim, quando ele começou a ser distribuído em home video, né, nas fitas VHS, depois DVD, e começou a passar na TV aberta americana. Aí, a partir disso, ele começou a ser mais notado e virou sim um filme cult. No Brasil, eu não sei realmente se ele chegou a ser lançado no cinema, mas assim, todo mundo da minha época, todo mundo da minha idade, um pouquinho mais novo que eu e mais velho para trás, todo mundo assistiu a esse filme. No Supercine, aí passava em outros horários também, passava à tarde. Não chegava a ser um filme assim como A Lagoa Azul, mas ele passou várias vezes. E todas as vezes que passavam, todo mundo se emocionava, porque esse filme tem o Christopher Reeve, maravilhoso, que a gente já gostava dele pra caramba por causa do Superman. Tem a atriz, que eu não consegui ainda lembrar o nome dela. Tem uma trilha sonora inesquecível, gente. Que duas músicas principais que estão nessa história. Maravilhosas, inesquecíveis, de fazerem qualquer coração de pedra se derreter. Então, tudo isso junto, a locação, né, porque é num hotel lindo, e a história de amor em si, tudo isso fez esse filme ser adorado. E as pessoas que leem o livro também adoram essa história. Vou entrar agora, então, na história em si. E eu acho que eu vou dar spoiler. Então, se você nunca assistiu o filme, nunca leu o livro e é horrorizado com spoiler, não assista. Dá uma pausinha, procura o filme para assistir na Amazon ou no YouTube. O livro você encontra nos sebos, não tá difícil de encontrar, não é caro. Vocês não vão achar tão barato como eu achei, gente, porque eu paguei simplesmente R$7, ó, para isso. Não tem mais por R$7. Mesmo assim, vocês encontram com facilidade nos sebos, pode procurar aí online, e aí vocês vão encontrar tranquilamente. Eu vou entrar, então, no livro, vou falar um pouco dos personagens, vou falar um pouco da história, e depois eu faço um pequeno comparativo com o filme. Já adianto que as histórias não são muito diferentes, não há grandes diferenças. Há umas diferenças importantes, mas não são grandes e não afetam tanto a história de maneira alguma. E eu gostei dos dois, os dois estão no mesmo patamar. Bom, a primeira parte desse livro é onde está o maior foco da ficção científica. A gente conhece o personagem Richard Collier. Richard Collier é o alter ego do Richard Matheson. Então, ele é um jornalista e que é também roteirista de televisão. O livro se passa em 1971. Então, ele é roteirista, jovem, ele tem 36 anos, nunca teve um relacionamento sério. Ele é aquele tipo de cara mais na dele, sabe? Mais recluso. Teve seus namoricos aqui e ali, ficava com uma moça aqui, ficava com uma moça ali. Só que ele é um cara de outro tempo. Ele tem uma personalidade velha, ele tem uma alma velha, como a gente aqui, do nosso pequeno nicho. Ele já tem uma alma velha. Então, ele é um cara de 36 anos, mas ele não curte coisas dos jovens, das pessoas de 36 anos lá da década de 70. Ele não foi para Woodstock. Ele nunca ouviu falar em Led Zeppelin. Disseram qualquer coisa sobre os Beatles, isso eu tô especulando, tá, gente? Mas não é a dele, tá? Ou seja, a juventude daquela época, super efervescente dos anos 70, era uma coisa separada da vida dele. Ele é um cara que gosta de música clássica, que gosta de peças clássicas, que gosta de quadros, de pinturas. Ele é um cara que gosta da arte mais antigona, a arte de séculos antigos, séculos passados da vida dele. Então, se você é jovem e está assistindo esse vídeo, não é como se eu que estou aqui agora em 2013, só gostasse de música dos anos 80. Não. É como se eu, aqui em 2013, só gostasse de coisas do início do século passado. Olha que não deixa de ser verdade, né? Só que aí ele tinha problemas de relacionamento com isso. Porque as pessoas não estavam tão interessadas em ouvir ópera, em ouvir músicas clássicas, em ouvir sinfonias, né? E
Então, assim, ele nunca se sentiu parte daquele tempo que ele vivia. Infelizmente, essa é a vida do Richard Collier. E aí, gente, o livro é todo recheado de coisas de arte. É muito legal. Inclusive, tem uma entrevista do Matheson, que está um desses links que eu vou deixar aqui embaixo, que ele fala, alguém pergunta assim para ele, como era para você adaptar romances, tanto seus quanto de outras pessoas, para o cinema? Ele dizia, aí ele responde, olha, eu tenho uma carreira de roteirista, então para mim é, entre aspas, fácil fazer isso. Eu tenho prática em transformar essas coisas em roteiro. Quando a gente lê o livro dele, é um romance, sabe? É um romance gostoso de ler, não tem cara de roteiro, não. Não é como quando você lê, por exemplo, o Código da Vinci, que parece que você está lendo um roteiro de filme, sabe? Não é assim, não. Ele é um livro normal, ele é um romance normal. Mas ele é muito visual, e o Matheson fala isso. Quando os meus leitores leem os meus romances, os meus contos, eles conseguem ver o que eu estou escrevendo. Porque eu escrevo de maneira visual, isso é verdade verdadeira, gente. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho aquela coisa da fantasia, sabe? Se você pedir para eu fechar os olhos e pensar numa maçã, eu não consigo. Eu sei o que é uma maçã, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer retrato falado de ninguém, porque eu tenho essa fantasia, eu não consigo imaginar coisas. Mas o Matheson, no livro dele, ele descreve de uma maneira e ele dá exemplos práticos. Então, quando ele fala que o Richard jovem era a cara do Paul Newman, eu consigo ir no Google Images e ver o Paul Newman. Então, a partir daí, eu sei que ele tem a cara do Paul Newman, sabe? Então, ele é assim. Então, ele descreve de maneira muito concreta o que ele está fazendo. Ele descreve, então, os quadros, ele dá o nome do quadro, nome do pintor, então você procura lá, é esse quadro que ele está descrevendo. Então, isso faz com que a leitura seja, para pessoas assim como eu, muito visuais. Eu acho isso muito legal. É um talento específico aí do Matheson, que eu achei que ele está de parabéns. Então, a gente acompanha a história desse rapaz, e ele, logo no início, ele é diagnosticado com um problema seríssimo. Isso é uma diferença muito importante em relação ao filme. Porque o Richard Matheson é diagnosticado com câncer no lobo temporal. Aí Cristiane foi procurar o que é isso, né? O que afeta, o que o lobo temporal tem a ver com o ser humano, o que ele faz. O lobo temporal é responsável por sentir cheiros, por ver coisas. Então, o distúrbio no lobo temporal seria capaz de gerar uma ilusão, seria capaz de gerar uma fantasia na cabeça dele, de fazê-lo acreditar que ele, por exemplo, viajou no tempo. É possível que sim. Então, ele já dá essa quebra. Logo no início, ele já dá essa quebra, já dá esse choque de realidade. O livro é assim. Então, quando você tem esse choque, você sabe logo de princípio que tudo que ele for viver a partir daí pode ser só criação da cabeça dele em virtude desse problema terminal que ele está no cérebro, que ele está com câncer terminal no lobo temporal. O médico deu de 4 a 6 meses. Tristíssimo. E ele joga isso em um parágrafo bem curtinho. Ele começa dizendo que ele está andando de carro, indo para lá, indo para cá, aí dá uma pausinha, um subcapítulo assim, um parágrafo. Quando ele vai para o outro parágrafo, ele estou diagnosticado com isso, isso e isso, tenho de 4 a 6 meses de vida. O Richard, personagem, Richard Collier, ele vive com um irmão que é casado, o irmão é Robert, Richard e Robert, olha que fofinho. Ele vive com o irmão, mas ele resolve não dar trabalho para o irmão. Ele só tem 1 mês de vida, então ele resolve se afastar um pouco da família dele e ele vai andar de carro, ele vai andar por aí para deixar a vida dele levá-lo para onde a vida quiser. Então ele pega o carro e vai. Ele mora ali no sul, ele mora na Califórnia. O filme se dá, eu acho que em Massachusetts ou é Nova York, é naquela área leste, East Coast dos Estados Unidos. O livro não, é ao contrário, é lá na Califórnia. E aí ele tá andando ali, ele passa por Denver.
Antes de chegar em Denver, na verdade, ele pega uma moedinha e ele faz lá um cara e coroa. Para onde a moedinha mandar, ele vai. Aí ele vai para Denver. Só que aquelas luzes, Denver já é uma cidade grande naquela época, aquelas luzes, aquele trânsito, aquela coisa, ele fica chateado, ele não quer aquilo, é um problema dele físico. Aí ele vai andando, vai se afastando, quando ele vê, ele dá de cara com uma construção assim, muito grande, ele dá a volta para entender o que é, ele percebe que é um hotel. É o Hotel Del Colorado. Esse hotel aqui, gente, olha isto. E aí o Richard Matheson descreve essas paredes brancas, esse teto vermelho, e eu fui olhar no Google também para me dar de cara com essa coisa linda. Que coisa linda! Isso é um grande resort que tem lá em Denver. É um pouquinho afastado da cidade, né? E ele aparece no filme Quanto Mais Quente Melhor. E aí eu não falei que é todo recheado de coisinhas artísticas, assim. Ele fala que teve um déjà vu, mas que, na verdade, não foi bem um déjà vu. Foi porque ele já tinha visto o hotel no Quanto Mais Quente Melhor. Aí ele fala, não vou fazer nada mesmo, vou me hospedar aqui, eu acho que dá para ficar uma noite, 2 noites, com o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro dele. É um hotel caríssimo, né? Mas é todo o dinheiro que ele tem, vou ficar por aqui mesmo. E aí ele vai e se hospeda, então, no Del Colorado. E entra lá, na verdade, ele tenta se hospedar, mas ele fica andando, parece que não tem vaga. Deixa eu tentar me lembrar. Não, tem, ele se hospeda, fica no quartinho dele, exatamente. Aí essa parte é igual ao livro, ao filme. Ele fica hospedado, o quarto tem as facilidades, né? O quarto tem televisão, tem banheiro, tem a tecnologia lá da década de 70. E ele sai andando porque ele sai um pouco mais cedo para jantar. E tem que esperar o jantar abrir, né? O restaurante abrir. E é o momento que ele vai andando pelo hall da história lá do hotel e se depara com a foto da Elise McKenna. Que, na verdade, na minha cabeça, e quem sabe da história, é a foto da Maud Adams. E fica enlouquecido. Aí os detalhes, esses detalhes, é a primeira parte do livro, é a parte 1, ele é dividido em 3 partes. Esses detalhes, eles são bem mais trabalhados, sabe? Eu achei bem mais legal da gente realmente entrar na história. Claro, o livro sempre vai ter mais detalhes do que filme, né? E todas as peripécias, tudo que ele tem que fazer para descobrir sobre a moda. Aí ele vai para Denver, várias vezes ele tem que ir para Denver e ele tem muita dor de cabeça. Ele não gosta de ir para Denver por causa do barulho. Todos os dias de manhã ele acorda com muita dor de cabeça. É um negócio terrível que a gente, como leitor, acaba sentindo também, sabe? Dá uma pena. Ele tem muita dor de cabeça quando ele acorda. Mas aí ele vai para Denver, ele vai primeiro numa livraria, ele compra tudo que tem sobre a Maud Adams, sobre a Elise McKenna, e lê. Algumas coisas ficam faltando. Aí ele vai para a biblioteca pública, encontra mais detalhes. E mesmo esses detalhes, gente, quando a gente lê, assim, não é a biografia da atriz, né? Então faltam, claro, detalhes. Então eu senti falta porque eu sou curiosa. Então eu fui para a internet para procurar. Porque é como se a gente estivesse lendo... Sabe quando a gente entra na Wikipédia e vai ler sobre a vida de um autor? Aí tem lá biografia, aí tem listadinho. É mais ou menos isso. Então, em 1868 fez tal peça, em 1870 fez tal peça. É assim. Aí eu fui procurar mais sobre a Maud Adams, aí eu descobri muito mais coisas. Inclusive, eu não vou me adentrar muito na carreira da Maud, mas, gente, encontrei um vídeo tão maravilhoso, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Maravilhoso, que eu virei fã da Maud. Virei totalmente fã da Maud. E existe, então, na personagem, né, existe um átimo na vida da Elise McKenna, que ninguém sabe o que aconteceu, só se sabe que após esse tempo, a carreira dela deu uma deslanchada, porque até então ela era uma atriz normal, né? Ela tinha lá as suas peças, ela tinha seu emprego como atriz, mas ela não era uma grandíssima atriz. A partir desse momento que tem essa quebra na vida dela, quando ela retorna para o estrelato. Tanto na personagem, na Maud, como na personagem Elise McKenna acontece isso. E o personagem, Paul Newman, ou Christopher Reeve, ele fica pensando, poxa, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu nesse tempinho que eu não consigo encontrar nada?
E ele fica obcecado, obcecado, obcecado. Acaba encontrando os registros antigos do hotel e dá muito trabalho para ele conseguir. E aí ele consegue e ele descobre uma assinatura. Isso é verdade, sabe? Existe essa assinatura nesse livro de registros. R.C. Collier. O nome dele é Richard, a gente não sabe o segundo nome dele, mas é Richard Collier. E ele sempre assina Richard Collier. Quando ele olha o livro de registros e ele vê R.C. Collier, ele fica pensando, eu fui, eu viajei, eu estive lá em 1896. É diferente do tempo do filme e do tempo do livro. Eu estive lá em 1896, agora por que eu assinei R.C. Collier? Sabe, podia ser qualquer R.C. Collier, mas ele acha que é ele mesmo. Não sei, mas então, se isso é possível, eu vou para lá. E aí ele vai realmente, começa a ler, começa a estudar e começa a tentar se convencer, a se auto-hipnotizar para ele ir, então, para esse outro tempo. No filme tem um professor que conversa com ele e eu achei uma sacada muito legal do Richard Matheson, que também é o roteirista do próprio filme, né? Que eles colocaram um professor, porque senão ia ficar muito chato da gente ficar assistindo só o cara pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então eles colocam um personagem do professor, mas no livro não tem. No livro é ele pensando. Porque ele decide, logo no comecinho, que ele está nas últimas horas ou últimas semanas de vida e que ele precisa publicar um livro. Então tudo isso que a gente está lendo é em primeira pessoa, porque seria o último manuscrito do Richard Collier. Então, tudo que acontece na vida dele, ele vai relatando. E aí ele vai relatando todo o processo dele de viajar no tempo. E é muito interessante isso, porque aí a gente começa a pensar o que é o tempo, sabe? Ninguém tem resposta para isso. Nem o filósofo, nem o físico deu uma resposta assim, esta é a verdadeira resposta, né? Recortes do tempo, a gente tá no presente, tá, mas eu pisquei. Já não estou mais no presente. Já estou, quer dizer, continuo presente, passado, pisquei, passado. Então, tudo isso passa. Então, assim, bem en passant, ele discute sobre esses aspectos aí filosóficos do tempo e aí ele vai tentando, então, se convencer a viajar. Ele é muito fã do Mahler. Ele é um artista clássico, né? Criou sinfonias muito bonitas, ele é muito fã, então ele fica sempre ouvindo Mahler. Nesse processo de auto-hipnose. Há pessoas que consideram isso como desdobramento astral, então você entenda como você quiser, né? Eu entendo como se fosse uma auto-hipnose, mas pode ser um desdobramento astral, o que for. E ele vai então na loja, ele compra roupa, ele compra uma fantasia, gente. Eu não sei se foi uma tradução mal feita, sabe? Porque tanto fantasia como roupa em si, em inglês é costume, né? Costume pode ser uma fantasia de carnaval, como pode ser roupa, né? É a minha roupa. Então eu acho que a palavra foi costume e foi mal traduzido por fantasia, eu acho. Mas aí ele coloca lá um terno preto e ele realmente se transporta para o passado. E é bem parecido com o filme, né? Então ele chega lá no passado e ele chega em 1896, lá no passado. Ele não tem quarto, né? Ele acaba acordando em outro quarto, aí tem todo um aspecto aí para ele conseguir sair de onde ele tá, para ele ir para procurar, para ir pro hall, aquela coisa toda, e procurar a Elise McKenna. E ele vai então procurar a Elise, vai para lá, vai para cá, e a encontra na praia. E aí é um momento muito lindo. É muito lindo, porque ele chega, ele vai andando assim, quando ele se depara com a Elise McKenna, ele, assim, o amor que ele tinha, que fez ele viajar no tempo. Você imagina, o cara conseguiu viajar no tempo, chega lá e conseguiu encontrar a moça. Aí ele chega para conversar com ela, e ele nunca espera, ele ensaiou, nossa, o que será que eu vou dizer, como é que eu vou chegar assim, de outro tempo. Ele tenta um pouco ensaiar o próprio sotaque, né? Porque quase 100 anos de diferença, o sotaque é diferente, os vocabulários são diferentes. Então ele tenta ensaiar e quando ele dá de cara com ela, ela fala. Aí ela fala, is it you? É você? Aí a lágrima, né?
Aí no filme ele não responde, mas no livro ele fala, yes, it's me, Elise. Ele já fala o nome dela. Pá, aí já está traçado o amor, né, gente? Aí isso eu achei meio chato, eu vou falar a verdade, que eu achei isso meio chato. Que é o seguinte, tudo bem, o cara tá super apaixonado. O cara é lindo, tem a cara do Paul Newman, apaixonadérrimo, viajou no tempo, comprou a roupa, chegou lá, aí a mulher já tá apaixonada? Como assim? Sabe? Sabe? Ah, você chegou, então é você e eu te amo. Opa, peraí. Aí a explicação que eles deram, gente, a explicação é de 1971. É para o leitor de 1971. Então, Cristiane, fique na sua. Não é para o leitor de 2013, é para o leitor de 1971. Eu acho que em 1971 o pessoal achou legal isso. E também, como uma leitora do século XIX, eu fiquei meio chateada com isso também. Porque, assim, a Elise é uma personagem do século XIX. Não é, Sr. Richard Matheson? Ela deveria agir como as mulheres do século XIX, Sr. Richard Matheson. Mas, na verdade, ela age como uma moça recatada da década de 70. Mas aí, Cristiane, você tem que entender que o leitor não é do século XIX, Cristiane. O leitor é de 1971. Aí tudo bem. Aí vem a explicação que a Elise McKenna dá para já estar esperando ele ainda perguntar, é você? A explicação é que um dia apareceu uma cigana, não, uma índia americana, aí traduzido como índia, né? A tradução é de 80. Chegou lá uma nativa americana e virou para ela e falou que um dia ia chegar um cara na praia, o amor da vida dela ia aparecer um dia que ela estivesse sozinha na praia. Aí ela acreditou, sabe? Ai, meu pai. Quando eu era criança, na década de 80 e 90, a gente acreditava nessas coisas, sabe? Chegava assim, uma pessoa dizia, olha, vai acontecer isso na sua vida. Aí você ficava, um dia vai acontecer. Você ficava com isso na cabeça. Então, a personagem da década de 70 também acreditou nesse negócio. Aí chegou, então, a indígena americana e disse para ela que um dia ia acontecer disso. E depois, ela teve uma confirmação de uma cigana. Aí sim, aí entra uma cigana. A cigana leu meu destino. Que disse a mesma coisa, que o cara ia aparecer na praia e ia ser o amor da vida dela. Então ela já estava esperando. A Elise, assim como a Maud Adams, nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso. Nunca teve. Nunca se interessou por nada. E a original Maud e a Elise eram super reclusas. Elas não eram de festa, elas não pipocavam aí nos lançamentos, nada. Elas eram extremamente reclusas. Tanto a Maud Adams como a Elise McKenna tinham uma fazenda. Parece que a Maud tinha 3. Uma tá com as irmãs de caridade. 3 fazendas. A Elise McKenna tem uma fazenda afastada, que é onde ela ia ficar lá. Ela era realmente uma pessoa muito reclusa. E aí saía na imprensa que é porque a vida dela toda era dedicada ao teatro. Então isso o Richard usa igualzinho no livro. Mas aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, não é porque ela dedica sua vida completa ao teatro, mas sim porque ela não encontrou ainda o Richard. Então eles se apaixonam, gente. E aí, tanto a personagem original, a Maud Adams, como a Elise, elas, né, tem um agente, que aqui é o William Johnson, mas tem o nome original dele que eu não lembro. E no filme só tem o William Johnson, mas no filme tem a mãe também, assim como a Maud. Então a carreira da Maud começou quando ela era bebê, literalmente. Ela entrou bebê no palco. E a mãe dela então sempre acompanhou e ela tinha esse agente. E era um agente que então protegia a carreira dela, não deixava a imprensa chegar, não deixava os espertalhões chegarem perto, ela era realmente muito reclusa. E aí no livro ele acaba virando como um inimigo, né? E tem toda a trama, o Richard quer se aproximar, ela tá muito apaixonada, ela quer ficar muito com ele, mas o tal do Johnson não deixa, aí tem a apresentação teatral, ela tá muito nervosa, bom, aí a história vai se desenvolvendo, é uma história muito curta, já vi críticas de que, mas como assim que as pessoas se apaixonam em 2, 3 dias? Gente, história de amor é assim.
sabe? O pico da paixão é assim. Pode não ser amor à primeira vista, mas aquele desespero do amor, principalmente quando se é bem jovem, aqueles não são tão jovens, tá? Mas aí você bota um parênteses aí. Mas principalmente quando você é tão jovem, é de um dia para o outro, sabe? Se você não tiver aquele amor ali, você vai se matar. Você precisa sair, a sua família te odeia porque você precisa ter esse amor. É assim mesmo, sabe? Romeu e Julieta se passa em 3 dias, gente. E as histórias desde Romeu e Julieta são assim, são trágicas, são rápidas, elas precisam acontecer, porque senão eles vão morrer de amor. E aí, pronto, o final não vou falar, mas eu acho que a maioria sabe, né? Porque muitas pessoas já assistiram ao filme, tem a questão da moeda, e é bem legal porque a moeda determina o destino dele no início, né? Quando ele joga assim, a moeda manda ele para Denver, e no final também tem toda aquela questão da moeda que acaba também determinando o destino do nosso querido Richard. O final é avassalador, gente. Eu vou falar o final também. Vou falar o final. Aqui o livro, ele é contado como se o irmão do Richard Collier, o Robert Collier, se apoderasse dos manuscritos deixados pelo Richard e desse uma ajeitadinha, uma adaptada para transformar em livro. Existe uma técnica, um subterfúgio, não sei, deve ter uma palavra específica, mas eu não sei, na literatura, que é justamente fazer isso, sabe? Sabe onde aparece isso? No Jovem Vedder. O Jovem Vedder é uma história que está sendo apresentada para a gente pelo publisher, né? Pelo editor do Vedder. É como se o Vedder estivesse escrevendo cartas para esse editor e esse editor publica a história. Então aqui, esse mesmo subterfúgio é o irmão Robert, que já perdeu o Richard, pega toda a documentação, toda a papelada que ele tinha escrito e transforma então nesse livro que a gente está lendo. Então começa ele dizendo que tirou algumas partes que não interessavam, e aí é que entra esse subterfúgio, tipo assim, o Richard Matheson nem ia se adentrar muito porque ele já colocou que foi tirado. Então ele como autor nem se adentrou muito nesse aspecto porque, né, não ia ficar legal e aí o editor ia tirar. E o final volta novamente à fala do Robert. Tem cartas, gente, que a Elise deixa escrita para o Richard, lá em 1896. E essas cartas estão em 1971. E o que o Robert, né, o irmão, pensa? Ele pensa que o próprio Richard, na loucura dele, por conta lá do lobo temporal, na fantasia dele, escreveu as cartas para si próprio. Mas ele fala que ele espera sinceramente que o irmão tenha vivido aquela história. E eu tô aqui quase chorando de novo. Ele espera sinceramente que o irmão tenha tido a oportunidade de ter aquele amor que ele nunca teve aos 36 anos de idade. E ele espera que tudo que está relatado no manuscrito, que depois virou o livro, que tudo aquilo seja verdadeiro. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, sabe? Muito bonito mesmo. No filme, não tem o irmão, né? No filme, o Richard, ele vai para o hotel, que é na Costa Leste. Eu acho que por questões de filmagem mesmo. Ele vai para esse hotel porque ele está saindo de um casamento e não tem a figura do irmão. E no filme ele recebe a visita da Elise velha. E a Elise leva o relógio para ele e fala, né, volte para mim. Isso não tem no livro. E aí, tá aqui embaixo o link do podcast que eu falei para vocês. Tá em inglês, tá? Eu não testei a legenda. Realmente eu não testei. Mas dá para vocês terem uma noçãozinha de quão velhinho o Richard Matheson tava. Ele tá com a vozinha bem cansadinha, dá até um susto, assim, dá até uma coisinha assim, tadinho, eu queria cuidar. Porque ele já tá um pouquinho esquecido, né? Então quem fala mais é o entrevistador. O entrevistador fez esse podcast aí porque foi o ano de lançamento do audiobooks, porque audiolivro também é livro. E aí ele vai, pergunta fala, né, pro Richard Matheson, que tá assim, bem econômico nas palavras. Aí ele fala o lance do relógio, né? E parece que o Matheson esqueceu, meio que ficou embolado na cabeça dele, o livro e o filme. Aí o entrevistador fala, ela
não tem, né? Não tem essa hora do relógio. Ela não entrega o relógio pra ele velho, né? Aí o Richard Matheson fala, então a Old Eliza... Ou ele fala... Acho que ele fala Old Eliza. Nunca teve o relógio. Ele fala, não. Ele, que pena. Oh, que eu achei tão bonitinho isso. Tipo assim, ele pensando, por que não tive essa ideia? Porque a ideia do relógio no filme foi dele. Ela chega, é legal que ela leve uma coisa, porque aí cria aquele paradoxo do tempo. E olha que legal, assim, pra gente pensar até filosoficamente, assim. Histórias de viagem no tempo, tem que ter o paradoxo, né? Tem que ter, porque deixa a história muito mais instigante. A Elisa está no futuro, velha, e ela tem um relógio, e ela visita o Richard jovem, né, que está no tempo de vida dele normal. Mas ela visita ele jovem, ele não reconhece, ele nunca viu a Elise. E ela entrega o relógio para ele e fala, volte para mim. Aí ele viaja no tempo, encontra a Elise jovem e entrega de volta o relógio para ela. Ou seja, esse relógio ele não existe, ele é o paradoxo da viagem no tempo, né? Esse relógio não existe. E também é bem legal da gente pensar, tipo assim, o que une esse casal, né? O que une os casais? O que é o amor? Talvez seja algo que não exista, mas eles querem estar juntos. Eles estão juntos através dos tempos. Talvez através de objetos que nem existam, né? Eu estou casada porque me casei na igreja. Estou com essa pessoa porque tenho um filho. E talvez não seja esse o motivo que deveria fazer essas pessoas ficarem juntas. No caso do livro, o motivo não é o relógio, mas o relógio serve como um subterfúgio para que elas fiquem juntas. Coisa linda, gente. Então o filme tem o relógio, o filme ele não tem o problema mental, né? O problema do mental não, como é que chama? Ele não tem esse problema físico, né? Ele morre de amor mesmo, ele é um personagem muito mais romântico, porque ele morre de amor. Olha que forte, olha que lindo, não tem como não chorar. Aí, falando um pouquinho mais do filme, tem essas duas diferenças que são bem marcantes. Tem uma diferença também de tempo, porque, não sei sinceramente por quê, eu acho que eles... Não sei por que eles quiseram colocar a Elise num tempo, acho que é nos 20, né? Acho que é mais ou menos 1920, não sei por quê. Acho que é para dar tempo, não sei por que eles fizeram isso. Tem essa pequena diferença, mas não influencia em absolutamente nada. E uma diferença forte, e que foi uma mudança acertada em relação à música. A música do filme é de Paganini, e é uma música da orquestra de Rachmaninoff, vai saber como se pronuncia este nome que vocês estão vendo aqui. Essa música maravilhosa que está na cabeça aí de vocês. Linda, 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 linda. O Rachmaninoff, ele é citado no livro várias vezes ele é citado. Mas não é a música favorita dos personagens. O autor favorito dos personagens é o Mahler. E eles resolveram não colocar o Mahler, esqueci o primeiro nome do Mahler, porque a música dele ela é muito épica, sabe? Você, quando ouve, parece realmente que está assistindo, lendo uma história épica, não ia caber, não é uma coisa romântica, não é aquela coisa melosa. Então, acertadamente, eles trocaram. E o sujeito... Ai, gente... E o John Barry, acho que é John Barry, compôs a música principal do filme. Então são duas músicas belíssimas. E são essas duas músicas que embalam os casais apaixonados até hoje, né? Os casais mais antigos, principalmente também os que perderam já o ente querido. O John Barry criou essa música quando ele tinha perdido o pai e a mãe, se não me engano. E aí, então, ele criou a música pro filme, de um casal, né? Mas ele tava com aquela carga de uma perda muito grande. Então, tem todo um significado diferente, dá para entender por que essa música ela é tão profunda. Porque ele também tinha passado por uma perda importante, o John Barry. Coisa linda demais, coisa muito, muito, muito linda, gente. Sabe, a vida da Maud, que deu origem à Elise, é uma vida muito, muito interessante.
E eu vou deixar aqui embaixo, então, o vídeo da moça que eu falei, que tá em inglês, mas é fascinante, a vida dela é fascinante. E o que ela representa até hoje, o que o Peter Pan representa e o que esta figura feminina representa na comunidade. Eu vou deixar aqui embaixo, então, um vídeo para vocês assistirem. Mas recomendo bastante essa história. Essa é uma história que, olha, a Cristiane caindo na ficção científica de novo. Olha, eu acho que eu vou ter que admitir que ficção científica é uma coisa e eu gosto, viu? Recomendo para vocês procurarem nos sebos. Tem essa capa e tem a capinha original, porque esse aqui é o círculo do livro, né? O círculo do livro, normalmente, ele fazia umas parcerias, uns acordos. Olha só, licença editorial para o círculo do livro, por cortesia da distribuidora Record, né? Então, vocês podem encontrar duas versões, a mesma versão, essa aqui e a da editora Record, que, se eu não me engano, a Bá, dos livros e filmes da Bá, mostrou a capinha da outra editora. Eu acho que é Record, né? Eu acho que não tem uma terceira editora, não. Então, eu recomendo muito para vocês, é uma leitura curta. Essa minha edição não chega a 300 páginas. Eu levei mais tempo para ler, porque eu fui fazendo muitas pesquisas, né? Porque assim como o Richard Matheson, eu fiquei apaixonada pela Maud Adams, e eu quis saber tudo sobre a Maud Adams. Saí pesquisando sobre concepção do tempo, sabe? Sabe essas histórias mais simples que fazem a gente pensar mais profundamente? História boa é assim, sabe? Tem erros aqui de edição, eu fiquei círculo do livro, até tu. Tem sorriso escrito com um R só, sorriso. Encontrei 3 errinhos de edição, é o círculo do livro. Mas, rapaz, que decepção. Uma bobagem, gente, que não foi ensinada a leitura. É uma leitura rápida, bonita, gostosa. Né? Fora essa parte aí da menina se apaixonar, isso aí é a cabeça de 2013, né? A gente tem que entender que o livro foi para o público de 1971, né? Entendam isso. Mas esse vídeo não quer acabar, esse vídeo não quer acabar. Olha, diferente do Sidney Sheldon, que a gente leu, eu comentei com vocês lá na outra rede social, A Outra Face. Diferente do Sidney Sheldon, o Richard Matheson é um cara muito respeitador. Muito respeitador. Ele tem uma ideia do homem, que ele vai chegar assim, logo a menina vai se apaixonar, tudo bem. Mas em momento algum, sabe, não existe uma linha, não existe uma meia linha de desrespeito, de achar que a mulher tá aí para isso mesmo. Não, e não é só a Elise que ele ama, são todas as mulheres, ele trata com muito respeito a mãe da Elise, todo mundo, sabe? Então esse pensamento assim, que às vezes, que eu já tive várias vezes, é porque ele era um cara do tempo dele. Se ele fosse um cara do tempo dele, o Sidney Sheldon também seria igual, né? Então não é. Então em todos os tempos, tem pessoas diferentes. Então tem pessoas respeitosas em todos os tempos, tem pessoas desrespeitosas em todos os tempos. No tempo do Richard Matheson, ele é um pouco mais antigo, né, que o Sheldon, mas ele era um cara mais respeitador. Então, tirando essa parte que ele chega e a menina já tá lá esperando para se apaixonar, que é uma bobagem, o livro é todo fofo, sabe? Ele respeita muito o tempo, ele é todo fofo. Aí, um outro detalhezinho que eu vou falar antes de acabar esse vídeo, no filme, gente, logo na primeira cena, quando ele chega lá no passado, ele vai parar num quarto, né, de uma pessoa qualquer, e aí é um casal que tá discutindo. O homem chama a mulher de Maud, não sei o que lá. Aí, olha só, a homenagem é Maud. E o inglês deles lá, em 1800 e tal, lá, 1920, sei lá, é muito difícil. Eu falei, gente, eu não vou entender nada desse filme. Mas é também um subterfúgio, é como se a partir dali a gente ligasse uma tecla SAP. Não tem filmes que se passam na Rússia, aí começa todo mundo falando russo e de repente, pá, volta pro inglês, volta pro português. A mesma coisa é aí, eles começam falando o inglês do tempo, mas aí meio que bate uma tecla SAP e aí se desenrola no inglês da década de 70, lá do Christopher Reeve. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui, deixa minha saudade ao queridíssimo Christopher Reeve. Quando eles lançaram o filme, a galera que estava filmando em algum lugar do passado assistiu lá no estúdio.
Muito saudade do Christopher Reeve. A atriz tá aí ainda, tá vivona, linda. Existem eventos, se você tem grana, tiver vontade, tiver tempo. Existem eventos lá no hotel, no Grand Hotel do filme. No livro não, mas no Grand Hotel do filme tem eventos para as pessoas irem lá, irem com seus amores da sua vida, tirar foto com, às vezes, com ela, que ela aparece. Todo ano tem evento. É isso, pessoal. Vídeo longo, vai me dar um baita trabalho para editar. Mas muito obrigada por terem ficado até aqui. Verifiquem se vocês estão inscritos aqui no meu humilde canalzinho. Cliquem ali no sininho para receberem as notificações. Um beijão e até a próxima.